Nessa aula a gente inicia com frações, dando prosseguimento ao curso de nivelamento, lembrando que nosso público são alunos que estão ingressando no ensino médio ou que já terminaram, aí estão fazendo vestibulares ou concursos públicos, ok? Por isso, frações, operações para gente grande. Ok, pessoal? O objetivo é adição, subtração, multiplicação e divisão de frações. Algumas definições, mas eu vou focar nas operações, tá bom? Mas vamos embora entender primeiro aqui o significado de um todo, né? Quando você aprende fração lá, o professor fala, olha, fração é parte de um todo. Aí esse todo fica uma coisa meio misteriosa, o que é? O que é esse um todo? Um todo é alguma coisa que você queira fracionar, dividir em partes. Então, por exemplo, se você estiver dividindo um chocolate, o todo é um chocolate, beleza? Se você estiver dividindo uma pizza, será uma pizza e assim por diante. Então, esse todo pode ser um terreno, por exemplo. O pai deixou de herança um terreno que será dividido, fracionado, tá legal? Então, um será o terreno, beleza? Muito bem, entendido o que é o tal do todo, vamos lembrar que fração, o significado da palavra fração é parte, né? Quando você come a fração de um chocolate, você comeu parte de um chocolate, tá legal? E se você está falando em parte, você está falando em dividir. Portanto, fração ou parte implica numa divisão. E, só para lembrar, olha o símbolo tradicional da divisão aqui, né? Um tracinho indicando o quociente, que é o resultado da divisão, a gente chama de traço quociente, com um pontinho em cima do outro, né? Ok? Mais uma informação importante aqui, antes da gente começar. Eu vou trabalhar muito com um exemplo de pizza e chocolate. Então, isso aqui é uma pizza para a gente, isso aqui é uma barra de chocolate, por quê? Né? Se o curso é para gente grande, né? É mais fácil de você entender as explicações, é mais concreto, tá? Você não tem que abstrair tanto e todo mundo já fracionou, já dividiu ou um chocolate ou uma pizza ou os dois. Vamos pegar aqui e começar, por exemplo, com a nossa pizza, né? Com a nossa pizza aqui. Repare, ela foi fracionada, foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Neste exemplo, tá? Então, dependendo da pizza, do tamanho da pizza ou da pizzaria, pode ser dividida em 6 partes, 4 partes, né? No caso aqui, são 8 partes. Então, observa, quando eu me refiro aqui a uma parte dessas, a um pedaço, tá? Então, um pedaço da pizza, eu vou representar assim, olha, traço de quociente, eu estou dividindo o meu 1, que é o meu todo, ou seja, a pizza toda, por 8 partes. Então, veja bem, o nosso traço quociente, ou traço de fração, representa divisão. Estou dividindo 1 por 8, tá? Só não vou efetivar a divisão colocando em decimais, vou deixar representado neste formato que a gente chama de fração. Eu posso ler aqui 1 sobre 8 ou 1/8, perfeito? Da pizza. Então, 1/8 representa isso que está pintado aqui graficamente, uma parte de 8. Difícil? Moleza, né? Então, vamos dar um outro exemplo aqui, olha só. Vamos supor que você comeu 3 pedaços da pizza. Então, você comeu esse azulzinho, esquece lá o laranja agora. Depois você comeu outro pedacinho aqui, também azul. E depois você comeu mais um. Então, quanto você comeu aqui da pizza? Você comeu 3 partes de 8. Como é que você representa isso na forma fracionária? Repare, o denominador, que é a parte de baixo, é a quantidade de vezes que você dividiu, a quantidade de partes que você dividiu todo. Neste exemplo foram 8 partes. E em cima eu chamo de numerador, eu indico quantos elementos eu estou me referindo, o que eu comi, o que sobraram, não importa. No caso eu pintei aqui, representei graficamente 3 partes de 8. Estamos claros? Ok? Mais um exemplo para a gente concluir aqui. Vamos ao chocolate. Temos uma barra de chocolate aqui que foi dividida em 1, 2, 3, 4 partes. Como é que você representa? Traço quociente ou traço de fração, né? Embaixo, no que eu chamo de denominador, né? Eu marco 4, que é a quantidade de partes em que foi dividido todo, perfeito? E em cima, quanto que eu quero representar. Se eu quiser representar uma parte das 4, eu teria aqui 1/4 do chocolate. Perfeito?
Professor, se eu pegar duas partes do chocolate, como é que eu represento? Vamos imaginar esse verdinho aqui, olha, duas partes do chocolate. Você representa 2 sobre 4. Tranquilo até aí? Beleza? Muito bem. Então você tem aqui exemplos de fração e eu acho que ficou claro o significado de fração. Muito bem. O que vai acontecer na prática? Você vai precisar trabalhar com os números nesse formato, tá? Isso aqui foi inventado pelos antigos egípcios, né? E para eles só existia a fração assim, 1 sobre 8, 1 sobre 4, não existia esse 3/8, né? Eles representavam de um jeito estranho, lá cheio de símbolos, mas era sempre uma parte, né? E nós já conseguimos uma representação melhorzinha graças aos hindus, né? Muito bem, vamos prosseguir aqui. Você hoje faz conta com isso, então vamos ver aqui como é que se faz adição e subtração. Muita atenção, tem regra para isso? Tem. O que acontece com a regra? A gente decora a regra, tá? E começa a usar sem saber exatamente o que está fazendo. Pode ser muito perigoso isso. Por quê? Porque você acaba trocando as regras, porque você não fica somando fração todo dia, nem subtraindo fração todo dia, não é? Você usa eventualmente nas aulas, não é uma coisa comum, corriqueira. Então, vale a pena investir um tempo entendendo, compreendendo o que você está fazendo. Vamos embora, então? Depois que você compreender, aí sim, você pode bolar uma regrinha e guardar uma regra. Mas aí toda vez que você tiver dúvida, será que é essa regra ou é a outra regra? Você tendo uma lembrança do porquê que se chegou àquela regra, fica mais fácil, tá bom? Vamos embora, então. Dá uma olhada nesse exemplo aqui. Em verde eu representei 1/6 de uma pizza. Por que 1/6? Porque ela foi dividida, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma pizza média, por exemplo, né? Dividida em 6 pedaços. Então repare, suponha que você está lá no restaurante, né? Você comeu então 1/6 de uma pizza. E você foi com um amigo e esse amigo comeu 3 partes dessas 6 partes, ou seja, 3 fatias. Então você comeu 1/6, ele comeu 3/6, representado aqui. Beleza? Muito bem. Se você tiver que somar, saber, bom, quanto vocês comeram da pizza, me parece muito razoável você olhar para essa figura, para esse gráfico e contar 1, 2, 3, 4, foi o que foi comido daqui, não é isso? 4 partes de quanto? De 6 partes. Então, olha só que legal. Você acabou de somar 2 frações, perfeito? E o que aconteceu? Observa que o denominador, lembrando então embaixo a gente chama de denominador, tá? Ele se manteve. Eu tenho aqui 2 denominadores iguais e ele se manteve. E para somar frações eu preciso ter 2 denominadores iguais. Tá? Professor, se forem diferentes, a gente vai achar um jeito de fazer com que eles fiquem iguais. Isso eu vou ver daqui a pouco com você. Beleza? Por enquanto, vamos lá. Os denominadores são iguais, as partes. Quando eu falo que os denominadores são iguais, eu estou dizendo que os pedaços são iguais. Aí faz sentido, né? Então eu posso somar um pedaço mais 3 pedaços, serão 4 pedaços de 6. E o fulano, vocês comeram, consumiram 4/6 da pizza. Tranquilo? Adição de fração. Legal. Tem o mesmo denominador, mantém o denominador e soma em cima. Ponto, está resolvido. Vamos para o próximo. Subtração de fração. Então imagina lá, teu amigo guloso, por exemplo, se serviu lá de 3 pedaços, daí você fala, ô fulano, pô, tem mais gente na mesa, né? 3, ele falou, tá bom, vou devolver 1. Então repare, ele pegou 3 de 6 e vai devolver 1, portanto menos 1 de 6. Ora, se ele pegar os 3 e devolver 1, ele vai ter pego 2 de quantos? 2 pedaços de 6, porque cada pedaço é 1/6. Então, do mesmo jeito que na adição, observe, mesmo denominador, mantém o denominador e faz a subtração lá em cima com naturalidade. Estamos bem? Como eu sei que eu estou tratando com alunos do ensino médio, vocês já conhecem números negativos, isso que a gente apresentou aqui vale para números positivos e negativos e, claro, existem números fracionários negativos também. Agora, imagina o seguinte, você foi sozinho, continuamos com a pizza, tá bom? Você foi sozinho no restaurante um dia que você está morrendo de fome, foi lá pedir uma pizza. A pizza veio lá em 6 pedaços e você comeu 4 pedaços de 6. Então você comeu 4 pedaços de 6, 4/6 da pizza. De acordo aí? Legal. Aí, você estava com muita fome ainda. E sabe o que você fez?
você comeu mais 3 pedaços da pizza. Então, eu quero saber quanto você comeu ao todo. Você vai somar 4 cestos mais 3 cestos. Ei, professor, tem um problema aí. A pizza não tinha 6 pedaços? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sim. Ora, se eu comer 4, eu comi isso aqui, sobraram 2. Como é que eu vou comer 3? Opa, beleza, aconteceu algo. Dá para comer 3? Dá. Basta você pedir outra pizza, também dividida em 6 pedaços, e aí você come um pedaço da outra pizza. Você percebeu? Então, observa o que vai acontecer aqui. Eu vou usar a mesma regra aqui. Mantenho o denominador, que é 6, tá? Repare, tem o mesmo denominador. E somo 4 com 3, significa que eu comi 7 pedaços de 6. Muito bem, é o momento de se abstrair um pouco. Presta atenção, se a pizza tem 6 pedaços, como é que você comeu 7, né? Ora, você teve que pedir uma segunda pizza. Observa que o todo não são 2 pizzas, o todo continua sendo uma pizza, porque você está dividindo uma pizza em 6 partes, né? O que aconteceu é que você comeu mais de uma pizza. Então, aconteceu um negócio bacana aqui agora. Você tem o numerador maior que o denominador. Significa que você comeu mais do que esse todo, mais do que uma unidade, tá bom? Então presta atenção agora no que eu vou falar. Quando a gente tem esse tipo de fração, ou seja, que representa um pedaço, uma parte do todo, uma parte, quando eu falo uma parte do todo, eu penso numa quantidade menor do que o 1, perfeito? Eu chamo ela de fração própria. Então, ó, todas essas frações, essa, são partes menores que o todo. Essas aqui também, né? Elas são chamadas de frações próprias. A palavra própria aqui tem um significado de verdadeira, é uma fração de verdade. Fração de verdade quer dizer, é uma parte de verdade, é um pedaço. Agora, essa aqui, 7 cestos, não é um pedaço, é mais do que uma pizza, mas eu estou representando no formato de fração. Mas ela não é verdadeira, vamos dizer assim, por isso vem o nome. Ela é chamada de fração imprópria, tá? Para se contrapor à própria. São frações, trata normalmente, funciona do mesmo jeito, tá? Mas quando o numerador for maior do que 1, a gente chama de fração imprópria, por quê? Porque está representando mais do que aquele todo. Beleza até aí? Continua comigo, presta atenção. O que quer dizer? Como é que eu posso representar? Bom, 7 pedaços de 6. Você concorda comigo que eu poderia escrever aqueles 7 pedaços de 6 como sendo 6 de 6 mais 1 de 6? Veja, eu obtive o 7, porque eu comi 4, depois eu comi 3, tá? Mas se eu somar essas duas frações, eu vou ter o mesmo resultado, 6 mais 1, 7, 7 partes de 6, tá bom? Por que eu separei desse jeito? Para você perceber aqui o seguinte, olha só, esse 6 de 6 aqui, ó, esse 6 de 6, são 6 pedaços de uma pizza que foi dividida em 6. O que você comeu aqui? A pizza inteira. Esse cara aqui significa 1. Você entendeu? 6 sobre 6. Lembrando que o traço de fração representa divisão. E nesse caso, veja, eu tenho uma fração que é imprópria, né? Porque não é um pedaço, ela é a pizza inteira, tá bom? E no caso aqui, 6 dividido por 6 vai dar 1. Ela tem um outro nome, além de imprópria, ela é também chamada de fração aparente. Parece fração, mas na verdade 6 sobre 6 é um número inteiro. Então observa que aqueles 7 sextos pode ser representado assim, um número inteiro mais um sexto. Então eu tenho um número inteiro mais uma fatia de 6, que foi o que você comeu. Você comeu uma pizza inteira mais uma fatia de 6. Conseguiu ligar as coisas com a pizza? Ajuda, né? Você consegue imaginar a pizza, consegue se imaginar consumindo isso aí e essas quantidades. Aqui a gente chega numa outra definição bacana. Esse 1 inteiro mais um sexto, que é a mesma coisa que 7 sextos, é tudo a mesma coisa. 1 mais um sexto vai dar 7 sextos. Por quê? Porque esse 1 eu posso escrever nesse formato, ó, 6 sobre 6. Esse 6 sobre 6 aqui é esse 1 aqui, ó, tá bom? Vou até colorir do mesmo jeito. É esse 1. Eu posso escrever assim e se somar vai dar 7 sextos. Então, 1 mais um sexto é os 7 sextos e também pode ser representado de um outro jeito bacana. Presta atenção. 1 e 1 sexto, assim, olha, 1 e 1 sexto, sem um sinal de mais.
A gente chama isso aqui de número misto, tá? O número misto, o que que é? Ele tem uma parte inteira e uma parte fracionária. Então, 1 e 1/6 significa uma pizza inteira ou um todo de alguma coisa mais 1/6 desse todo. Perfeito? Ou 7/6. Tudo isso aqui é a mesma coisa. Beleza? Isso aqui, então, chama-se número misto. Número misto. Ou fração mista, tá? Número misto ou fração mista. Beleza? Muito bem. Acho que a gente pode seguir então agora para multiplicação. Vamos começar multiplicando um número inteiro por uma fração, tá bom? Então eu tenho aqui no exemplo 2 vezes 1/6. Então 2 vezes número inteiro vezes uma fração que é 1/6. Voltando para a pizza, 1/6 seria... não, aqui nessa. Seria aqui o exemplo desse pedacinho verde, né? Que é uma parte de 6. O que seria você comer 2 vezes 1/6? Seria comer 2 pedaços. Ora, quanto dá isso? Dá 2 partes de 6. Percebe? Eu não estou fazendo conta exatamente, eu estou só usando minha lógica. Se um pedaço é 1/6, 2 pedaços, 2/6, nós já vimos isso, não é? Ou 1/6 mais 1/6. Perfeito? Que você já aprendeu a somar também. Então, o resultado disso aqui é 2/6. Muito bom, você acabou de ver uma regra e acabou de saber como é que multiplica. Basta multiplicar o 2 pelo numerador, 2 vezes 1, 2. E repare que o denominador continua o mesmo. O denominador não se altera, porque, veja, você está pegando 2 pedaços, e esses pedaços, no caso aqui, cada um é uma parte de 6, não mudou a divisão da pizza, ela continua, a segunda parte que você pegou continua sendo 1/6, né? E por isso, então, 2/6. Beleza? Muito bom. Então, como é que ficaria, por exemplo, 3 vezes 2/8, né? Voltamos aqui à pizza de 8 pedaços, que foi a primeira. O que seriam 2/8? 2/8 seria eu pegar 2 pedaços da pizza. Perfeito? Aqui tem 8 no todo, pegar 2. Muito bem. Então suponha que você vai comer a pizza e cada vez que você se serve, você pega 2 pedaços. Então na primeira vez você pegou 2/8. E você repetiu isso por 3 vezes. Cada vez você pegou 2 pedaços de 8. Ora, ficou fácil de perceber que vai dar 3 vezes 2. Você então pegou 6 pedaços de 8 no total, consumindo 6/8 da pizza. Conseguiu bolar a sua regra? Muito bem. Multiplicação de um número inteiro pela fração. Multiplico o numerador e mantenho o denominador. Não é difícil você lembrar a partir do momento que você entendeu o significado daquele denominador, que é o número de partes em que você dividiu a tal pizza, chocolate ou o todo, seja lá o que for. Tá bom? Muito bem. Agora sim, agora vamos quebrar a cabeça um pouquinho. Agora você vai multiplicar uma fração por outra fração. Vou fazer isso devagar e por partes. Primeiro, vamos esconder aqui esse 2/5. Imagina uma barra de chocolate ali. E vamos representar 2/3 dessa barra de chocolate. Entendeu o que eu vou fazer? Esquece a primeira fração. 2/3 dessa barra. Como é que a gente pode fazer isso? Eu posso dividir em 3 pedaços, do jeitinho aqui, né, na vertical, mas eu também posso pegá-la de comprido. Eu vou fazer de comprido para poder fazer depois a segunda parte. Olha só, eu dividi de comprido a minha barra de chocolate em 1, 2, 3 fatias. Estou olhando só o 2/3. Como é que eu represento 2/3 desse chocolate? Ora, das 3 fatias eu pego 2 fatias. Então eu vou pegar uma, compridinha aqui, né? Olha lá, ó. 2 fatias. Né? Então, estou representando aqui 2/3, lógico. Tanto faz, né? Se eu dividir na horizontal e na vertical, você está dividindo o chocolate ali em 3 partes e nós marcamos 2/3. Até acho que você está tranquilo e de acordo comigo. Muito bem. Agora, pensa no seguinte, se você tivesse que multiplicar isso, não por 2/5, mas por 2, como é que você faria? Ora, se 2/3 são essas 2 barrinhas, o dobro de 2/3 seria o dobro dessas 2 barrinhas. Eu precisaria de 4 barrinhas. Claro, precisaria de um outro chocolate. A exemplo do que a gente já fez lá na pizza. Tá de acordo comigo? Legal. Só que agora, se liga.
o que vai acontecer aqui? Você não quer 2 vezes o 2/3. Você quer 2/5 dos 2/3. Percebe? Você vai multiplicar por uma fração. Você quer uma parte daquele 2/3, não o dobro dele. Você quer uma parte menor. Que parte é essa? Eu divido ele em 5 e pego 2 partes. Esse é o significado de 2/5 daqueles 2/3. Então os 2/3 estão pintados. Nós vamos pegar 2/5 disso que está pintado aqui. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir o que está pintado aqui em 5 partes. Bom, o chocolate inteiro está aqui. Eu vou dividir o chocolate todo em 5 partes na vertical. E você deve ter percebido que, obviamente, aqui embaixo, esses 2/3 que estão pintados também foram divididos em 1, 2, 3, 4, 5 partes. Só que eu não quero as 5 partes, eu quero 2 partes dessas 5. Só que é só dessa que está pintada, é só dos 2/3. Então, 2 partes das 5 que estão pintadas. O que significa 2 partes? 1, 2. Então, eu vou pegar esse pedaço aqui, ó, e esse. Se você entendeu, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Das 5, eu peguei 1, 2. Beleza? Então, olha para esse desenho agora como um todo. O nosso 1 é o chocolate inteiro. Repare que nós dividimos o nosso chocolate em 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 3 vezes 5, 15 pedaços. O chocolate todo foi dividido em 15 pedaços. E no resultado dessa multiplicação, nós consumimos dos 15 pedaços, quantos pedaços? 1, 2, 3, 4. Percebeu? Então, o resultado dessa operação, graficamente, você tem embaixo 15 pedaços, e você pode fazer isso com outros valores, com quaisquer frações, né? Você divide primeiro na vertical, depois na horizontal, e você vai perceber que a barra toda vai ser sempre dividida por esse produto, 5 vezes 3, que deu 15, né? Porque você dividiu em 3 aqui, depois em 5, 5 vezes 3, 15. Você tem uma tabela ali com 15 quadradinhos. Muito bom. E em cima também, olha o raciocínio, você pegou só 2 dessas 5 partes, né? Então você tinha aqui os 2/3, que eram essas 2 tiras, você pegou 1, 2 partes. Portanto, 2 vezes 2, 4. Bolou a regra para multiplicação de fração? Fácil, olha só, multiplicação de fração, multiplica o de cima pelo de cima, resultado. Multiplica o de baixo pelo de baixo, resultado. 4, 15. Aqui, até o décimo, né, eu falo meio, ou 1/2, 1/3, 1/3, né? 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10. A partir daí, eu uso a palavra avos, então aqui eu leio assim, 4 quinzeavos, ou seja, 4 partes de 15 divisões. Perfeito? Então, 4 quinzeavos é o resultado da nossa fração. Tem gente que não gosta mais de usar avos, diz que é coisa antiga, mas existe, tá? Então, o 4/15 ou 4 quinzeavos é aquela fração. Multiplicação de fração. A regra é essa, mantenha ela daqui para frente. Então, é muito fácil. Multiplica o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo e está resolvida a sua fração. Muito bem, nosso próximo tópico vai ser adição e subtração com denominadores diferentes e depois logo em seguida divisão, ok? Mas antes vamos rever aqui alguns conceitos, tá? Eu preciso deles para você entender o que eu vou explicar adiante. Frações equivalentes, olha só, volta aqui para a nossa pizza, você está vendo uma parte dela pintada, que parte é essa? Precisamente a metade da pizza, tá? Então olha só, eu dividi a pizza ao meio, portanto, eu dividi ela em 2 partes, então o nosso denominador é 2, de acordo? E tomei uma parte, separei aqui, pintei de azul, uma parte. Então, eu represento por essa fração. 1/2, meio, né? É o valor que representa essa parte pintada aqui da pizza. Beleza. Imagine agora que a mesma pizza tenha sido dividido em 4 partes, olha lá, em 4 partes. E que você tenha comido a mesma quantidade, ou seja, você comeu a meia, a parte pintada de azul ainda. Só que agora, como está dividido em 4 partes, repare, o seu denominador deveria ser 4, não é isso? 4, legal.
Só que para comer a mesma quantidade, das 4 partes, você teria que comer 2 partes. Então observa, essas 2 frações, que são diferentes, 1 sobre 2, 2 sobre 4, elas, né, são diferentes, representam a mesma quantidade de pizza, sacou? Então elas são ditas frações equivalentes, perfeito? Lembrou disso aí? Bacana. Então uma mesma fração pode ser escrita não de 2 formas, mas de infinitas formas. Repare, posso fazer mais divisões aqui. Vou dividir agora, por exemplo, a mesma pizza em 8 pedaços, ó. Em 8 pedaços. Bora conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu posso ter uma outra fração aqui equivalente, cujo denominador é 8. Bacana? E para representar a mesma quantidade que eu comi, agora, logicamente, se eu dividir no dobro de pedaços, né, eu vou ter que comer o dobro também. Então, repare, eu dividi em vez de 4 em 8, em vez de comer 2, eu tenho que comer 4 pedaços. Bora conferir? Olha lá. 1, 2, 3, 4. Você entendeu? Então, aqui eu te dei o exemplo de 3 equivalentes, tem infinitas equivalentes a essa. Agora, olha só que bacana. Para fazer frações equivalentes, eu tenho uma técnica aqui que é a seguinte: eu multiplico o denominador por um número qualquer, um número inteiro qualquer, por exemplo, né? Então, por exemplo, eu multiplico por 4. Então, 4 vezes 2, 8. Como eu multipliquei por 4 o número de fatias, para representar a mesma quantidade, eu tenho que multiplicar por 4 em cima também. 4 vezes 1, 4. E aí eu chego numa fração equivalente. Observa que se eu multiplicar em cima e embaixo por 2, eu vou ter 2 quartos. Por 4, eu vou ter 4 oitavos. E se multiplicar por 3, professor, pode? Pode. Vai ficar 3 sobre 6. Né? Se você dividir a pizza em 6 pedaços e comer 3, você continua comendo a metade. Beleza? Continua comigo. Vamos lá. Vou multiplicar por 5, por exemplo, olha só. Por 5 em cima e embaixo. Significa que se eu dividir, olha lá, 2 vezes 5, 10. Em 10 pedaços, eu teria que comer 5 vezes 1, 5. 5 pedaços. Tem o que a gente chama de fração decimal, porque o denominador é um múltiplo de 10. Agora, olha só, eu vou multiplicar essa mesma fração em cima e embaixo por 10. 5 vezes 10, 50. 10 vezes 10, 100. Professor, mas não tem que ser sempre a primeira? Não, qualquer uma delas que eu multiplicar está valendo. Mas você pode, por exemplo, do 2 para 100 eu multiplico por 50. Multiplica por 50 em cima. Por que eu fiz aquela lá? Para chamar a atenção de uma coisa bem bacana. Quando o denominador é 100, essa fração aqui, ela ganha um sentido especial para a gente. Isso aqui significa 50%, tá? Não tem nenhum cálculo para passar daqui para cá. São representações distintas da mesma quantidade. Ok? Então, 50% nada mais é do que uma fração cujo denominador é 100. Então, para passar para porcentagem, basta você achar uma fração equivalente, né, cujo denominador seja 100. Bacana, né? Muito bem, continuamos. Veja bem, como é que se descobriu, então, frações equivalentes? Multiplicando por um valor aleatório, da minha escolha. Bacana. Pensa no sentido oposto, ou seja, dada uma fração, por exemplo, 50 sobre 100, será que eu consigo chegar nessa mais simplificada aqui, que é meio? Consigo. E qual é a lógica disso? Por que eu faria isso? Imagine que nós compramos um chocolate e vamos dividir. Vamos dividir por 2, né? E aí, eu picoto ele em 100 pedacinhos e contamos 50 para você e 50 para mim, para que cada um fique com 50%. Não dá muito trabalho? Não era mais simples a gente simplesmente partir em 2 partes e cada um ficar com a sua parte? Percebeu? Então, nesse sentido, ou seja, no oposto aqui, eu chamo de simplificar, tá bom? Simplificação, se você quiser, simplificação. Então, a gente pode simplificar as frações. Significa o quê? Em vez de multiplicar, dividir, tá certo? Até que ela se torne uma fração irredutível. Ou seja, veja, se eu dividir em cima e embaixo por 50, em cima vai dar 1, aqui vai dar 2. Eu não consigo reduzir mais, não dá para dividir mais nada ali, tá? É o menor valor, númerozinho possível para numerador e denominador. Ok? Ficou claro isso? Muito bem. Você pode simplificar aos poucos também, né? Eu vou fazer um exemplo aqui, olha aqui. Nesse exemplo, 6 sobre 12. Eu já vi que dá para dividir por 6 em cima e embaixo, isso aqui vai dar meio. Mas eu vou fazer aos poucos.
eu vou dividir em cima e embaixo por 2. Então, olha só, dividido por 2 e dividido por 2. Perfeito? 6 por 2 dá 3 e 12 por 2 dá 6. E aí eu olho para a fração, então eu fiz uma parte. Eu olho para a fração e falo, será que ela já é irredutível? Não, eu ainda consigo dividir. Dá para dividir em cima e embaixo por 3. Então eu vou dividir aqui em cima por 3 e aqui embaixo também por 3. 3 por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2, e olha só, 6/12 foi reduzida a meio. Também coincidência, tá? Então, 6/12 é mais uma, né, das frações equivalentes aqui. Então, na simplificação, meio. Pode vir direto ou pode fazer passo a passo, do jeito que você achar mais fácil. Aqui no segundo exemplo, eu preparei uma multiplicação e eu vou fazer de 2 jeitos, para você ver que isso que você acabou de ver aqui é aplicável e pode facilitar a sua vida em algumas contas, né? Beleza. Você lembra como é que multiplica a fração? Eu lembro, professor. Multiplica o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Vamos embora resolver isso aqui? Quanto dá? 2 vezes 5, 10. E embaixo? 3 vezes 2, 6. Beleza? Muito bem. Você acha uma forma bonita de apresentar 10 sextos? Não. Por que não? Porque dá para simplificar. A gente sempre vai tentar simplificar a fração. E eu descobri que em cima e embaixo eu posso dividir por 2. Então 10 dividido por 2 vai dar 5. E 6 dividido por 2 vai dar 3, 5/3. Pronto, agora sim. Né? É irredutível. Não dá mais para simplificar. Perfeito? Beleza? Agora olha ali embaixo. Eu tenho o mesmo exercício, o mesmo problema. 2/3 vezes 5/2. Agora pensa comigo. Quando você multiplica alguma coisa por 2, ela dobra. E depois, em seguida, você divide por 2 o resultado, volta a ser o que era. Então não precisa multiplicar para depois dividir. Pensa diferente, você recebeu um prêmio ali, você está lá naqueles programas de TV, né? Você gira a roleta, ganhou 1 milhão, perfeito. Aí você gira a roleta de novo, dobra o prêmio, você foi para 2 milhões. Gira a roleta de novo, divida o prêmio por 2, de 2 milhões foi para 1 milhão. Perfeito? Olha, se você já sabe de antemão que vai dobrar e depois dividir, é melhor não perder tempo, né? Deixa do jeito que está. E é exatamente isso que a gente saca aqui. Então, atenção. Isso que eu vou fazer não vale se o sinalzinho aqui for de mais ou de menos, tá bom? Vale na multiplicação. Veja o que eu falei. Dobrou o prêmio, dividiu o prêmio por 2. Multiplicação e divisão. Perfeito? Então, olha só. Quando eu faço aqui 2 vezes 5, né? Deu 10, e aqui eu multipliquei por 2 também, deu 6. Por isso que deu para simplificar, e você dividiu por 2 depois. Você pode simplesmente cancelar esse 2 com esse, ó. E aí você tem os 5/3 numa tacada. Olha só que bacana. Direto você saiu. Em vez de resolver, ter um número grande e depois você simplificar, você simplificando antes, né? Tá vendo? Fatores iguais de cima com de baixo, você vai cancelando e reduz muito o seu trabalho. Adição e subtração com denominadores diferentes. Professor, qual é o problema de somar isso, né? Não é só somar embaixo, aqui você multiplica, não, cuidado, né? A gente já entendeu lá na soma que o denominador não devia se alterar, né? Porque você dividiu, lembra a pizza lá em 6 fatias, você comeu uma fatia, depois comeu 2, você comeu 3, continua sendo de 6. Muito bem. A gente lembra, quando a gente fez a adição, que os denominadores tinham que ser iguais e aqui eles são diferentes. Perfeito? Agora, me acompanha no raciocínio. Olha só, por que eu não posso, por exemplo, eu comi aqui um cesto de uma pizza e o meu amigo, minha amiga que estava comigo, comeu 3/4 de uma pizza do mesmo tamanho. Como é que eu vou somar o que nós dois comemos? Qual é a dificuldade que eu tenho de comparar? Os pedaços da minha pizza são diferentes em tamanho dos pedaços da pizza, não é isso? Do meu amigo ou da minha amiga. Você percebeu? São pedaços diferentes. Então eu não consigo somar. Então eu teria que dividir essa pizza de uma outra forma. E é aí que eu vou usar o conceito de frações equivalentes. Olha que legal. Pensa comigo. Esse denominador é 6 e esse é 4. Legal. Quanto dá se eu multiplicar esse 6 por 4? Dá 24. E se eu multiplicar esses 4 por 6, que é o outro denominador? Também dá 24. Bom, legal.
Então veja, se eu multiplicar esse denominador por 4, dá 24. Se eu multiplicar esse aqui por 6, né, dá 24 também. E pode multiplicar o denominador de uma fração por qualquer número? Pode, desde que eu multiplique embaixo e em cima pelo mesmo valor. Então olha o que eu vou fazer. Eu vou transformar essa fração, 1/6, na fração, vou multiplicar por 4 em cima e embaixo. Vamos anotar aqui, para você não esquecer. Então, eu vou fazer vezes 4 aqui e vou fazer vezes 4 aqui. Você entendeu? Então, 1 vezes 4 dá 4. E 4 vezes 6, 24. Então, esta fração, 4/24, é equivalente a 1/6. Então, em vez de dividir a pizza em 6 pedaços, eu divido em 24 e como 4. É mesmo que dividir em 6 e comer 6. E agora, esse outro aqui eu vou multiplicar pelo 6, que é o outro denominador. Para quê? Para dar o mesmo 24 lá, mas aí eu tenho que multiplicar por 6 também aqui. E aí, essa segunda fração vai ficar assim, 3 vezes 6, 18, perfeito? E 4 vezes 6, 24. Esta segunda fração é equivalente a 3/4. Comer 3 pedaços de uma pizza que foi dividida em 4 é o mesmo que comer 18 pedaços de uma pizza dividida em 24 pedaços. E o que eu conquistei com isso? Que agora as duas pizzas estão cortadas em fatias do mesmo tamanho, então dá para juntar isso, né? Então, no finalmente ali, eu vou ter embaixo, como é que soma com denominadores iguais? Mantém o denominador, você lembra, e soma em cima. 4 mais 18 dá 22. Bacana? Muito bom. É assim que você vai fazer? Legal. Tem outro jeito? Tem. Esse aqui é o mais lógico, né? Às vezes eu não uso isso aqui na prática, eu uso o segundo método, mas ele é o que te faz entender o que está acontecendo, tá bom? Que eu acho muito importante para que você depois consiga memorizar da forma correta. Olha só, eu posso simplificar, posso dividir em cima por 2, isso vai dar 11, e embaixo por 2, isso vai dar 12. E 11 sobre 12 é irredutível, não dá mais para dividir, portanto a resposta é 11/12, tá certo? Então, se você pensar agora, você consegue ter uma ideia do que se comeu de pizza, né? Se pegar uma pizza e dividir em 12 pedaços, 11 vocês dois comeram juntos, né? E ficou quase nada que sobrou da pizza. Bacana? Muito bom, entendeu o objetivo. Agora, olha só, vem para esse segundo aqui. Quanto dá 2 vezes 6? Dá 12. E quanto dá 3 vezes 4? Dá 12 também. Puxa, então peraí, eu posso usar a mesma técnica aqui, multiplicar por 2 em cima e embaixo, que eu usei lá em cima, só que em vez de 4 eu multiplico por 2, e aqui por 3. E trabalhar com o denominador 12 é muito mais fácil, é muito mais fácil, é muito mais rápido. Mas professor, como é que você descobriu que tinha que ser 12 o denominador, né? Como é que você descobriu que ia multiplicar por 2 aqui, que ia dar certo lá? Cara, eu peguei o menor múltiplo comum, né? Repare, quando você pegou aqui o 24, 6 vezes 4, 24, o 24 é necessariamente múltiplo do 6 e do 4. Só que não é o único, tá, múltiplo, tem uma lista de múltiplos, né? E existe um menor deles. Então, eu vou achar o MMC entre 6 e 4. Olha lá, pego o 6 e o 4, acho o MMC, dá para dividir por 2, aqui fica 3, aqui fica 2, por 2 de novo, 3 aqui já deu 1, agora por 3, 1, 1, e olha só, 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Meu MMC é 12. Perfeito? E aí você, para alterar aquelas frações, vamos lá, a correspondente ou a equivalente a 1/6. Por quanto eu multiplico 6 para dar 12? Presta atenção. Tabuada. Por quanto você multiplica 6 para chegar em 12? Ah, multiplico por 2, professor. Então você vai multiplicar por 2 em cima e embaixo. 6 vezes 2, 12. E 2 vezes 1, 2. Certo? Então, comer um pedaço de 6 é o mesmo que comer 2 pedaços de 12. Perfeito? Mas, vamos embora para outra. Por quanto você multiplica o 4 para chegar no denominador 12? Né? Então, o MMC foi o denominador. Ó. Por quanto você multiplicou? Ah, por 3. Então, tem que multiplicar por 3 em cima também. 3 vezes 3, 9. Olha que beleza. Denominador é 12, mantém o 12. E quanto dá 2 mais 9? 11. Olha, você chegou direto. Percebeu? Não passou pelo processo de simplificação. Detalhe, as contas ficaram menores. Então, vale a pena achar o MMC. Eu só precisava que você entendesse o porquê que você está achando o MMC, tá bom? Agora,
rápido, com números pequenos, sem quebrar muito a cabeça, isso aqui funciona bem também. Então, dependendo do exercício, você vai poder escolher o que fazer. Para alguns ainda ficou uma pergunta, legal, professor, entendi. Eu pego os denominadores, acho o mínimo. Depois, como é que eu descubro mesmo que multiplicou por 2, né? É fácil, tem uma outra forma, né? Se você não é tão craque na tabuada, divida. Você pega o 12, que é o denominador, e divide por 6, porque aí você vai descobrir qual é o valor que você tem que multiplicar o 6 para chegar em 12. Olha só, 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 1, 2, põe lá em cima. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 3, 9, põe lá em cima. Beleza? Esse processo de levar as frações, a frações, transformá-las, né, em frações equivalentes com o mesmo denominador, ganha o nome de redução ao mesmo denominador, tá legal? Ou a um denominador comum. Beleza? Ele não serve só para você somar. Se você tiver que subtrair, é o mesmo processo, você só vai trabalhar com sinal de mais ou de menos, não muda nada, perfeito? Mas ele tem um objetivo mais legal. Se eu quisesse saber, te perguntar, por exemplo, qual fração é maior, qual que é menor, eu estou comparando 1/6 com 3/4. Então, observa. Desse jeito fica um pouco difícil às vezes para você imaginar, né? Aqui não, aqui está meio óbvio, mas se você pegar, por exemplo, 25 sobre 70, né? Comparado com 32 sobre 65, opa, agora ficou um pouco complicado. Então, o que a gente faz? A gente leva as frações a um mesmo denominador, ou seja, busca frações equivalentes da mesma forma que você fez aqui, e aí você consegue compará-las, percebe? Olha, você olhando para 2 sobre 12 e para 9 sobre 12, é fácil, porque o número de pedaços é o mesmo. Então você sabe que 9 dozeavos é maior do que 2 dozeavos. Portanto, 3/4 é maior que 1/6, entendeu? Porque aqui representam o mesmo valor, são equivalentes. Então, se 9 sobre 12 é maior que 2 sobre 12, 3/4 é maior do que 1 sobre 6, e aí o sinal que você usaria aqui seria esse, né? Olha lá, 3/4 maior que 1 sobre 6, ou 1 sobre 6 menor que 3/4. Então você vai usar também essa técnica para comparação entre frações. Beleza? Vamos prosseguir agora com a divisão de frações. Na divisão, a primeira coisa que você precisa lembrar é que a operação de divisão ela é o inverso, a operação inversa da multiplicação, né? Multiplica, você vai num sentido, divide, você vai no outro sentido. Lembra aqui quando a gente simplificou? Né? Multipliquei por 2, aumentou o número, dividi por 2, voltei para onde estava. Beleza? Então eu posso entender a operação de divisão como multiplicar pelo inverso. Eu vou te dar um exemplo, eu só preciso que você se recorde como é que multiplica a fração. O de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Tranquilo? Então vem comigo. Imagina que você quer dividir 10 por 2. Eu vou dizer para você que isso é o mesmo que multiplicar 10 pelo inverso do 2. O que é o número inverso do 2? Você inverte ele. Inverte o número. O inverso do 2 é 1 sobre 2. Como assim, professor? Você não está vendo, porém, existe aqui, em cada número inteiro, um denominador invisível, né? Então, eu posso dizer que 10 é 10 sobre 1. Perfeito? Então, uma fração. Escrever ele na forma fracionária. Claro, uma fração imprópria, mas é uma fração. Então, repare, dividir 10 por 2 é o mesmo que multiplicar 10 pelo seu inverso. Então, eu vou multiplicar o 10 pelo inverso do 2. Inverte o 2. 1 sobre 2. Perfeito? Legal. Com isso, eu tenho 10 sobre 2. Né? Eu tenho aqui uma fração, 10 sobre 2. E simplificando, essa fração vai dar 5. Legal? Vamos usar esse mesmo conceito para frações. Então, por exemplo, eu vou pegar uma fração 3/5 e vou dividir essa fração também por 2. Beleza? 3/5 dividido por 2. Ora, eu sei que dividir 3/5 por 2 é o mesmo que multiplicar 3/5 pelo inverso do 2. Ué, como assim? O 2 é 2 sobre 1, galera. E qual é o inverso do 2? É 1 sobre 2. Opa, sabe multiplicar? Claro que sim. Fração
3 vezes 1, 3, multiplica embaixo, 5 vezes 2, 10. Então, 3/5 dividido por 2 é igual a 3/10. Beleza? E assim você vai fazer e vai manter e vai usar como regra. Outro exemplo, 3/5 agora dividido por 2/7. Opa, fração dividido por fração. Exato. Olha como é simples. Dividir esse número por outro é o mesmo que multiplicar o primeiro número pelo inverso do outro. Portanto, isso aqui é igual a 3/5. Então, repare, o 3/5 eu estou dividindo, ele mantém aqui. Vezes, então eu inverti aqui o sinal, vezes, e vou inverter o segundo número, vou inverter o divisor, vai virar 7/2. E aí eu transformei a minha divisão numa multiplicação, e multiplicação eu manjo pra caramba, 3 vezes 7, 21, 2 vezes 5, 10. Beleza? Eu espero que com isso você tenha recordado e eventualmente aprendido, né, alguma coisa e aprendido a trabalhar com as operações, tá? Você pode revisar essa aula, recomendo inclusive que você dê uma pausa, faça o exercício, depois confira de novo, vale a pena sim para dar uma reforçada. Obrigado por sua atenção, se você gostou, vou pedir para você compartilhar com os amigos. Lembra de deixar o seu like também e se inscreva no nosso canal para receber outros vídeos. Grande abraço, obrigado, até a próxima aula.